especial. O seu filho veio de lá de São Luís para nos trazer uma palavra de carinho, de amor para nós. Assim, meu Deus, nós lhe agradecemos por esse esforço, nós lhe agradecemos por a presença dele aqui conosco, nesse convite especial, no nome de Jesus. Eu lhe peço essas bênçãos agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los na preciosíssima paz do Senhor Jesus. Amém. Quero expressar os meus louvores a Deus pela oportunidade que me é conferida mais uma vez em Priori, pelo prazer de estar entre os irmãos. Já se passaram 10 anos que tive o privilégio de pregar aqui nesta igreja, na época dirigindo o trabalho do Senhor, o nosso amado Francisco Lopes, que o Senhor Deus o tomou para si, e agora o nosso querido pastor Nilton, que está sendo o orientador dos irmãos na caminhada para o céu. E nós glorificamos a Deus pela vida da missionária Raquel, pela vida desta nobre família que nos hospeda de forma tão agraciada. Eu tive o prazer de Deus me dar amigos, e o nosso pastor tem sido um amigo de muitas datas. A nossa vinda para cá, naquela ocasião, como de fato falamos aos irmãos, há 10 anos atrás, foi uma construção de uma boa, duradoura e maravilhosa amizade. E isso é bom, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós sempre precisamos de pessoas que são levantadas por Deus para nos abençoar, nos ajudar. Também quero trazer aos irmãos um abraço ao pastor Nilton e demais irmãos, do nosso presidente, pastor Osiel Gomes. Nós congregamos com o mesmo ali no Templo Central da Assembleia de Deus, Campo Tiririgal, e ontem estávamos em Povoado, no sul do Maranhão, fazendo um seminário preparatório para uma cruzada que realizaremos agora do dia 19 a 21 de abril, que é o Povoado Batateiras, um local muito difícil, irmãos, muito difícil, onde carecemos das vossas orações. Nós militamos no estado do Maranhão na organização, coordenação dos trabalhos evangelísticos, assim como o pastor Serafim Sobrinho milita aqui no estado do Piauí. O pastor Serafim Sobrinho, inclusive, é um amigo particular que temos, tem sido uma bênção para o nosso ministério e vida. E também queremos dizer aos irmãos, somente para remir o tempo, que com a permissão de nosso pastor, nós temos ali fora alguns livros, bíblias e harpas. Estes materiais nos ajudam no processo do ministério que militamos para Cristo. Nós temos ali vários livros que os irmãos adquirindo vai estar cooperando com as cruzadas que nós fazemos, com o trabalho que nós realizamos, com a nossa vida, manutenção do nosso lar, nessa projeção de Deus, que Deus nos colocou. Para que você tenha uma ideia, eu fiz questão de trazer aqui ao altar este livro fabuloso, maravilhoso, que é o Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. Esse livro é maravilhoso, irmãos, porque a gente lê a Bíblia e às vezes a gente esquece que ela não foi escrita no Brasil, onde costumes eram diferentes dos nossos. Aí é preciso a gente ter conhecimento deste material, porque ele auxilia a gente na percepção de alguns textos e algumas questões que são importantes dentro da cultura, dos costumes, da tradição, que eram naqueles países do Oriente Médio, tanto no tempo de Jesus,
como nos outros tempos mais antigos, referindo-me ao Antigo Testamento. Outro livro também que é uma mensagem muito forte é do pastor John MacArthur, que é um verdadeiro exegeta sobre a morte de Cristo. Então, o irmão que quiser saber detalhes sobre a morte de Jesus, esmiuçadamente conhecer o assunto, está aqui uma literatura de grande importância, tá certo? Que vai auxiliá-lo neste assunto tão belo, tão maravilhoso, que está inserido na manifestação do dom de Deus para a redenção de nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Amém. Por favor, pegue a sua Bíblia carinhosamente, abra comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus. Ler aqui capítulo de número 4. Ler o capítulo de número 4, versículos de número 29 até o 31. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, versículos 29 a 31. Enquanto os irmãos procuram, eu quero também enfatizar o meu contentamento, a minha alegria de me estar acompanhado pela minha esposa, a missionária Vera. Eu viajo muito, irmãos, muito mesmo. Para você ter uma ideia, eu saio de casa segunda-feira e chego dia 7 de abril, cumprindo compromissos, agendas, mas raramente, com raríssimas exceções, você vai me ver sozinho. Sempre 99% das vezes você vai me ver acompanhado com a minha esposa, porque ela foi colocada comigo nesta obra e a gente tem que fazer a obra junto, amém? Amém. Queridos, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Podeis assentar-se, por favor. Muito obrigado. Que Deus possa abençoá-los. Queridos irmãos, eu tive o prazer de ler com meus irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 29 a 31. Eu quero que você observe comigo a beleza que está no versículo de número 31. Veja que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja que este versículo bíblico traz-nos um ápice de avivamento que todos nós desejamos. Imaginemos-nos um avivamento dentro desta igreja, que Deus manifeste o seu poder de tal maneira que até a estrutura predial seja mexida. É interessante que o grande pregador John Wesley, quando vai referir-se em seu comentário acerca deste versículo, ele diz que Deus literalmente tremeu o lugar. É interessante que Alan Clarke, ele disse que a estrutura do local, ela foi mexida. Então é um avivamento que parte do espiritual até o material e físico. É um avivamento de uma influência poderosa, é um avivamento de uma influência maravilhosa. Eu até digo-lhes que toda igreja
gostaria de usufruir deste avivamento. Veja que o versículo diz-nos que todos, olha a expressão, todos, não foi somente um, não foi somente a metade, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram com interpretez, ou seja, com ousadia, com coragem, a anunciar a palavra de Deus. Vejamos que este avivamento pode-se dizer que é o áureo avivalístico da igreja primitiva, Observemos que o contexto imediato está em torno da pessoa de Pedro. Pedro pode assim falar que é o protagonista deste avivamento. Este avivamento ele se dá por ocasião que Pedro, com toda ousadia, com João, curam no nome de Cristo um homem coxo que pedia esmolas na porta do templo chamada Formosa, uma porta magnífica que precisava de 20 homens para abri-la ou fechá-la, que era banhada em ouro da sua cabeceira aos seus pés. E aquele homem pedindo esmolas ali, ao ver Pedro e João, disse-lhes: me dê uma esmola. E repentinamente Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É interessante frisar que este homem deu um salto. A Bíblia enfatiza: este homem deu um salto, proclamando a maravilha de Deus em gratidão pelo que o Senhor Deus tinha feito. Imediatamente os principais dos sacerdotes, veja que quando você lê no Novo Testamento, referindo-se a estes indivíduos, eu os tenho como pessoas que eram intermediários entre os sacerdotes e entre os seguidores da seita faraica ou da religiosidade judaica praticada neste período neotestamentário. E estes principais chegaram a Pedro e perguntou-lhe: foi vocês que curaram este homem? Foi vocês que deram, retornando o vigor, consertando as pernas deste coxo? E Pedro, sabiamente, não tomando elogio ou glória para si, porque o ministro de Deus, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele não toma glorificações para si, ele glorifica a Deus. Ele compreende que todo louvor, toda glorificação, toda exaltação deve ser dada ao Senhor nosso Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou-nos isto, quando por ocasião, ensinando-nos a oração do Pai Nosso, ele disse acerca de Deus, que de Deus é o reino, o poder e a glória. Então nós não devemos tomar glória para si. Veja que quando Paulo chega em Filipos e repentinamente começa a ser elogiado por uma jovem possuída pelo espírito de adivinhação, ele repreende imediatamente, porque Paulo sabia que toda honra, toda glória e todo louvor deve ser para Deus. Isso na vida do cantor, na vida do pregador, na vida do expositor do ensino bíblico, por mais que seja sábio, intelectual, por mais que conheça a oratória, por mais que saiba de forma excelente todas as regras da homilia e a pratique,
mas o louvor e a glória é para Jesus. Quando o homem toma glorificação para si e ele se exalta, ele cai, porque a Bíblia diz que o princípio da queda é a exaltação pessoal. Quando o homem começa a se ensoberbecer, achando que pode, achando que é, achando que vai, achando que vem, todo homem de Deus e toda mulher de Deus deve viver nas diretrizes do Espírito Santo, subalterno à vontade de Deus, e quem deve aparecer é Cristo, quem deve aparecer é Deus. Lembrai-vos da expressão paulina dita a Timóteo, quando Paulo também se auto-intitula como ministro do Senhor. É interessante que a palavra ministro, ela tem uma coligação com a palavra servo. Servo é aquele que cumpre uma missão, e uma ligação direta com a diaconia, que é aquele que serve à mesa. É interessante que sinônimo desta palavra, na sua raiz etimológica grega, é uperetes. E uperetes, meus irmãos, eram os remadores de segunda classe. Nos navios mercantes do tempo do apóstolo Paulo, havia duas classes de remadores. Havia os remadores que ficavam no convés do navio, que eram cheirosos, bonitos, bem vestidos, que não suavam a camisa, mas havia no porão do navio, com remos submersos, os uperetes, ministros, que eram pessoas que remavam e suavam a camisa, cansavam, e o navio só chegava ao porto predestinado, porque os uperetes remavam e impulsionavam aquela embarcação ao seu respectivo destino. Na verdade, eles não apareciam, mas eram quem fazia o navio chegar em seu determinado destino, mostrando-nos que todo ministro de Deus, todo homem de Deus, ele sempre glorifica o nome do Senhor. Se ele canta bem, glória a Deus. Se ele prega bem, glória a Deus. Se ele ensina bem, glória a Deus. Se ela é maestriza bem no vocal, glória a Deus. Se ele é bom músico, glória a Deus. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Quem está entendendo, levante a sua mão agora comigo. Abra os seus lábios e glorifique. Deixa eu ver se você está entendendo. Por 10 segundos, glorifique, glorifique. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Pedro chega e diz para aqueles principais: não fomos nós, foi Jesus Cristo, aquele que vocês mataram. Olha a ousadia de Pedro: aquele que vocês mataram, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Aí Pedro ainda prossegue em seu discurso: ele, a pedra de esquina, que vós os construtores rejeitastes. É interessante enfatizar esta questão tão importante, aleluia, porque pedra de esquina, irmão, era pedra que era posta na ligação das duas paredes do templo. Era uma espécie de estrutura de segurança. Se viesse um abalo sísmico, ele bateria na pedra de esquina e não racharia o templo. O que é que Pedro estava dizendo? Que eles, que eram os construtores da religião judaica, faraica, da religião que estava ligada ao hebraísmo tradicional, à ortodoxia judaica, eles rejeitaram a base da igreja, rejeitaram a estrutura da igreja,
nós lemos Mateus capítulo de número 16. Aleluia. Jesus chega para os discípulos e pergunta-lhes: quem vós disseis ser o Filho do Homem? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí imediatamente Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, aleluia, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Há um trocadíssimo na originalidade destas expressões. Quando Jesus olha para Pedro, ele diz: tu és Pedro, Petros no grego, pequena rocha. Mas sobre a tua declaração, Petras no grego, que é grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo: quem me declara que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, tem a pedra de esquina, tem a pedra angular, tem a firmeza do alicerce. Pode vir a tempestade que vier, pode vir o problema que vier, pode vir a luta que vier, mas eu o segurarei. Eu vou banir, vou segurar, vou retrair, vou subtrair. Jesus estava dizendo: eu seguro a pancada, eu seguro o problema para dar vitória à minha igreja. Levante a sua mão direita comigo. Por 30 segundos eu vou conferir. Abra os seus lábios e glorifique a Deus. 30 segundos. Quem é a igreja? 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 Ramamara Calabachorendoi Ramanahai. Quem é a igreja? Deixa eu ver quem é a igreja. Quem é a igreja está seguro, está firme na pedra da rocha de Meribá. Quem é a igreja está firme na rocha de esquina. Quem é a igreja está firmado em Cristo. Pode vir o abalo que vier, mas a igreja não vai ser destruída, a igreja não vai ser banida, a igreja não vai cair. Tem gente dizendo que vai destruir a igreja, vai acabar com a Bíblia. Ei, Satanás, tu já tentou isso na história e não conseguiu, e não é agora que vai conseguir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Tem gente adorando, tem gente adorando, tem gente adorando. O que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? Eu quero ver ela na câmara da Pai. Eu quero viver um avivamento. Se você quer viver um avivamento bíblico, então confesse que Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando Pedro confessou que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele estava nobre, obreiro e pregador do Evangelho, reconhecendo a soberania de Cristo, reconhecendo a unção messiânica de Cristo e reconhecendo a autoridade de Cristo, a unção de Cristo. Quando você confessa, você está deixando Deus te guiar, você está deixando Deus te conduzir. Você sabe que Ele está no barco, pode vir o vento, pode vir as altas ondas do mar, mas o barco não vai afundar, porque o Senhor está nele. Você fica firme na rocha. Você sabe que pode vir a situação que vier, mas como disse o salmista no Salmo 46, Ezequiel falando-nos, eu sei que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você sabe que pode vir a cova com o leão faminto, mas Ele ainda decreta jejum aos leões na cova. Você sabe que Ele está no controle de tudo. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, isso fala: eu quero ser avivado, pastor, eu quero ser avivado. Então eu vou resumir na aplicabilidade: deixe Deus te guiar. Eu quero ter esse avivamento, que todos sejam cheios do batismo
isso. Deixa Ele dirigir. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, mais Ele fará. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes em volta de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Por que nós não somos tão avivados como esse povo aqui? Deixa eu dizer uma coisa curiosa aos meus irmãos. Olhe cá para mim, como diz o português. Olhe cá para mim. Você, eu, nós somos a continuação da igreja primitiva. Você já analisou curiosamente que Atos não tem conclusão? Atos é o único livro neotestamentário histórico que não se conclui. Por que ele não se conclui? Porque o que a igreja primitiva acreditou, nós acreditamos. O que eles vivenciaram, nós vivenciamos. Quem pode dar glória a Jesus? Então eu vou usar esse avivamento aqui. É para nós, é para mim, é para você. E por que nós não vivenciamos este avivamento? É porque eu não sei nem se o pastor Nilo não vai puxar minha orelha, mas é porque falta maior confiabilidade, falta maior entrega, falta maior desejo, falta maior lançar-se nos braços do Altíssimo. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, ele descansará. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, porém ele não será atingido. Ele não temerá o terror noturno, nem a seta que assola ao meio-dia, porque o Senhor está com ele. Ele é o seu pastor e nada lhe faltará. Quem pode glorificar? Deitar-lhe faz em pastos verdejantes, lhe guiará pelas águas tranquilas, refrigerará sua alma. E mesmo que ele esteja no vale da sombra da morte, mal nenhum lhe acontecerá, porque o cajado e o bordão dele lhe consolarão. Levante a mão quem quer viver esse avivamento aqui. Então tem que entregar-se totalmente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem que entregar-se totalmente. Quando a gente entrega-se totalmente, pastor Nilton, a gente ouve a voz de Deus. Veja que na subsequência, no capítulo 17, nós vamos ver um fabuloso episódio da transfiguração. Jesus chama 3 discípulos para subirem ao monte da transfiguração. E é interessante enfatizar aos irmãos que a glória de Deus vem sobre Cristo. Aparece ali 2 personagens. É uma visão. Não é uma reencarnação. Não é algo físico, é espiritual. Aparece ali Moisés e aparece ali Elias. Eles começam a conversar com Cristo. Qual era a temática? A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo. Moisés representando em aplicabilidade a lei, e Elias representando em aplicabilidade os profetas e a profecia que se cumpre na pessoa de Cristo. Quando Pedro olha para Moisés, Elias e Jesus, aí Pedro quer dar um jeitinho brasileiro. Pedro olha e vê a questão humana, carnal, física, materialista. É igual em Atos capítulo 1. Quando Jesus está falando das coisas espirituais, ele chegar e dizer assim: Senhor, será esse tempo que Deus vai restaurar Israel? Referindo-se à política. E Jesus pega e diz assim: não vos compete saber tempos nem estações, que está sob o controle de Deus Pai. Tudo ele faz.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, eles buscando coisa natural. Quer outro exemplo? João capítulo de número 3, versículo 3. Nicodemo chega para Jesus, aí Jesus diz assim para ele: rapaz, tu quer ver o reino de Deus? Você precisa nascer de novo, mudar de opinião. Aí Nicodemo chega e diz: não, rapaz, olha, coisa natural. Será que eu tenho que voltar ao ventre materno e ser reconstruído no ventre de minha mãe? Aí Jesus: meu Deus, eu estou explicando coisa do céu e ele não está entendendo. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. A água representa a palavra, Espírito é a ação que convence o homem pro vida de Deus, através da terceira pessoa da Trindade, que também é Deus, o Espírito Santo. Quem pode glorificar a Deus e exaltar o nome santo dele? Então Jesus leva para o lado espiritual, Pedro olha para o lado físico, humano, materialista, limitado. Senhor, o Senhor permite eu construir 3 tendas aqui, uma para Elias, uma para Moisés e outra para ti. Aí Jesus fica em silêncio, mas do céu ouve-se uma voz que brada: esse moço, esse rapaz, este que está aí, nele eu tenho prazer. A ele dai ouvido. Quem pode glorificar? Porque ele cumpriu a lei e ele cumpriu as profecias. Quer ser avivado? Ouça a voz de Jesus Cristo. Levante sua mão e diga: Senhor, me dá audição espiritual. Diga: me dá audição espiritual. Oh, quem pode glorificar a Deus? Ondas de Caná da Galileia, capítulo 2 de João. Aramanassuri derrai, rebai comodosore derrai. Maria chega para os serventes e diz: ei, vai lá perto de Jesus e façam tudo o que ele lhe disser. Obedeçam a ele. Você quer se avivar? Ouça a voz de Jesus e coloque em prática seus ensinamentos à luz das suas escrituras. Se eu obedeço a ele, coloco em prática a vontade dele, já tenho confesso a minha fé e coloco em prática o que ele me ensinou, eu receberei poder, glória e unção para realizar a sua vontade. Quem pode glorificar a Deus? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Eu quero que você capite a mensagem, que você coloque-a impregnada em seu coração. Diga após mim: para que eu receba esta glória? Só os obreiros disseram. Deixa eu ver a igreja. Quem está vivo, diga amém. Para que eu receba essa glória, eu preciso crer que Jesus é o Senhor da minha vida. Diga: Pedro fez isso na confissão. Diga: para que eu receba essa glória, eu preciso ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Agora olhe aqui para mim. Para que eu receba esta glória, eu preciso piamente, aleluia, plenamente me entregar absolutamente a Jesus. Eu não entendi, pastor. Mar da Galileia, joga a rede do lado direito, você conhece o texto. 153 grandes peixes. Pedro pula da proa do barco, em água ainda, corre, chega lá, está um peixe assado, um pão assado. Jesus chama-lhe à parte e pergunta-lhe: tu me amas? Por 3 consecutivas vezes. É interessante no original, meus irmãos, que
a nossa lição bíblica está cheia de terminologias originais. Isso não é estranho, ou não deve ser estranho para nós, porque a Bíblia não foi escrita em português, foi em grego, aramaico e hebraico. E lá no original, Jesus pergunta: tu me ama mais do que qualquer coisa? Pedro responde para ele: eu te amo como amo todos que estão aqui. Te amo como amo Mateus, te amo como amo João. E Jesus disse: não, você não está entendendo, tu me amas. Ele perguntou 3 vezes: agapou, que no grego quer dizer amor pleno, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E Pedro responde: filho, amor fraternal. Você está entendendo? Agora eu vou lhe perguntar uma coisa: quem você ama mais? Não entendi, pastor. Pedro, tu me amas. Pedro começa a chorar. Eu creio. A Bíblia não diz, mas eu imagino. E repentinamente ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Porque no final dos teus dias tu vai entregar as tuas mãos para serem amarradas e serás conduzidos a um lugar que tu não queres ir. Essa expressão de Cristo se cumpriu na morte de Pedro, no martírio. Segundo a tradição, Pedro fugiu, mas pegaram, amarraram as mãos de Pedro, levaram ele para ser crucificado. E quando ele chegou lá, sua esposa estava morrendo em uma cruz. Ela olha para ele derramando lágrimas molhadas por sangue e diz: ei Pedro, o que eu digo agora? Aí Pedro disse: lembra-te do Senhor Jesus Cristo, lembra-te dele. Ela suspira, o seu último suspiro, e morre. Pegam Pedro e ele faz um pedido aos seus inquisidores: eu não posso ser crucificado de cabeça para cima, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Aquele mesmo covarde antes do batismo do Espírito Santo, agora cheio do poder de Deus, da glória divina, convicto, aleluia, do que fez e sentiu em sua vida, não recuaria mais. Eu estou pregando, uma vez ou outra olhe para mim, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, em que a modernização ou pós-modernização trouxe junto no pacote as vãs filosofias. Com isto, ideologias pagãs estão surgindo no cenário nacional e mundial, tudo regado pela mente do anticristo. Estamos vivendo os tempos obscuros das trevas, estamos vivendo o período da meia-noite, estamos vivendo o período tenebroso da aflição dos últimos dias. Ei, olhe aqui para mim, tudo está gemendo como tendo dores de parto. A vinda de Jesus está breve, mas eu não sei, eu viajo muito, meus irmãos, e eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Nós estamos vendo muitas igrejas que nós convidamos as pessoas para aceitar Jesus, elas vêm, aceitam Jesus, mas quando nós convidamos à frente pessoas para receber o batismo, pouquíssimos estão recebendo o batismo com o Espírito Santo. Eu estou preocupado da nossa igreja perder esta graça proveniente de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando da congregação aqui, eu estou falando por onde eu estou viajando. Não está se buscando. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, o pastor Zé Barbosa, que foi que orou por mim, disse: meu filho, você é novo na fé, aceitou hoje, busque logo o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, até que um dia eu recebi e vi que eu fui mais fortalecido, eu vi que eu recebi mais poder e mais graça de Deus para fazer a obra de Deus. Quando nós vamos ler Atos 1 e 8, a Bíblia diz que o poder para testemunhar, que a palavra no original é martirion, que significa morrer se necessário for pela mensagem que você prega. Como nós morreremos por esta mensagem se não tivermos o poder de Deus para nos auxiliar, irmãos?
provaram. Provaram que os obreiros de Deus antigamente provaram. Provaram que Policarpo provou quando foi jogado às feras. Provaram que Perpétua, uma jovem grávida, provou quando seu pai chegou para ela nas grades do Coliseu Romano e disse: ei, Perpétua, nega a Cristo. Ela grávida disse: não, eu não nego. Por que tu não nega? Porque ele não me negou. E quando as feras foram soltas, uma faca com as pontas pontiagudas passou a ponta da amiga dela, de Sela, crente também. A amiga dela morreu subitamente. A faca feriu ela. Perpétua, ela não morreu. O sangramento era muito grande. Aí Perpétua ouviu a voz de seu pai que dizia: desiste desse cristianismo. Ela disse: não, que me corte a cabeça, mas eu não recuarei, não desistirei, não abandonarei aquele que nunca me abandonou. Quer um avivamento como esse, então não pode recuar. Pedro foi preso com João. A multidão forçou o ambiente. Você conhece a história. Eles foram soltos. Quando eles chegaram na igreja, a igreja estava orando. Eles não oraram pela morte de seus inimigos. Eles só disseram assim: enquanto eles nos ameaçam, Senhor, vai confirmando a mensagem que pregamos, com sinais, curas e prodígios e maravilhas. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus esta unção sobre a tua vida. Eu profetizo esta unção que faz vencer a prova, que atravessa o mar com Jesus glorificando. Eu profetizo essa graça de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo este avivamento. Abre a tua boca agora e glorifica. Receba, eu estou ouvindo línguas estranhas. Eu estou ouvindo gente glorificando e adorando. Vai abrindo a tua boca. Deus está te enviando um avivamento de poder, uma glória extraordinária para vencer a luta, adorando a Ele, glorificando a Ele. Abra os teus lábios. Apostatando da fé, dizendo que a Bíblia não merece a nossa atenção, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é verdadeira. Tem muito cristão que está seguindo essa bancarrota, essa conversa desenfreada, essa mentira do inferno. Ei, meus irmãos, está aqui a palavra. Jesus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Tem céu para quem crê nela, tem poder para quem crê nela, tem dons para quem crê nela, tem unção para quem crê nela. Abre a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor.
irmã Gardênia louva.